Fala pessoal, olha só, agora eu queria ver com vocês algumas questões referentes aqui aos tribunais superiores, tá? Vamos dar uma olhada nas principais súmulas que dizem respeito à fase investigativa, que dizem respeito ao inquérito policial. É importante a gente saber o que eles pensam. Para esses concursos maiores, magistratura, promotoria, até mesmo para concurso de analista de tribunais de justiça ou tribunais federais, regionais federais, costuma cair bastante jurisprudência de tribunal superior, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas principais súmulas. Súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula é muito importante, não só para concurso, mas também para a prática. O que nos diz a súmula vinculante número 14 do STF? Diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, essa súmula é a súmula que garante que nós, advogados, tenhamos acesso aos autos dos elementos de investigação. Se o sujeito foi preso ou se o sujeito recebeu uma intimação para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia, possivelmente exista um expediente investigativo tramitando. E nós precisamos identificar, nós precisamos conhecer qual é o teor desse expediente investigativo, o que consta, qual é o objeto desse inquérito, quem são os investigados, o que já foi realizado de diligência, quais providências já foram adotadas, que risco o sujeito corre de ser preso caso ele compareça na delegacia de polícia. Isso é fundamental e o que nos garante esse direito é a súmula vinculante número 14 do STF. Mas atenção a um detalhe, olha só. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, essa parte aqui é importante, ó, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Atenção para essa expressão aqui, ó, já documentados. Por quê? Com certeza, ou muito provavelmente, vão ter elementos de investigação que, mesmo que você tenha acesso aos autos do inquérito, você não os conheça. Por quê? Porque caso tenha uma diligência em andamento, essa diligência não vai estar documentada. Por exemplo, se o sujeito está sendo interceptado, o telefone dele está interceptado e ele recebe uma intimação para comparecer à delegacia. O advogado pede acesso aos autos e vai ter acesso aos autos, possivelmente, mas daquilo que já foi produzido. Então, das testemunhas que já foram ouvidas, de perícias que já foram realizadas, de, sei lá, provas que já foram feitas, elementos, atos de investigação que já foram feitos, mas não das diligências que ainda estão em andamento, como, por exemplo, essa interceptação, ou se há um agente infiltrado, uma ação controlada, logicamente isso não vai ficar à disposição de todos, né, pelo fato de não terem sido ainda encerradas e documentadas as diligências. Beleza? Olha só, se eu peço vista dos autos do inquérito policial e o delegado indefere, peço para quem? Primeiro eu peço para o delegado, para a autoridade policial. Delegado, quero conhecer, quero ver esse inquérito. Se ele indefere o meu pedido, o que eu posso fazer? Eu posso impetrar um mandado de segurança dizendo que eu tenho direito líquido e certo de ter acesso, de examinar esses autos. Tá bem? Show? Próxima súmula, olha só. Súmula 397. O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. Está aqui apenas uma definição acerca do poder de polícia, dos limites de competência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que engloba, então, de acordo com o regimento das casas, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. Próxima súmula. Essa é bem relevante, tá, galera? Olha só. Arquivado inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Primeiro ponto importante. O que vocês conseguem enxergar nessa súmula aí? O que não está batendo, o que não está fechando nessa súmula? 524. Arquivado inquérito policial por despacho do juiz. Quem que arquiva agora o inquérito policial? Lembra que a gente viu que mudou o artigo 28 do CPP com a reforma no final do ano, o pacote anticrime? Então, até o final do ano passado, 2019,
Quem arquivava o inquérito policial era o juiz. O Ministério Público requeria, promovia pelo arquivamento, e o juiz, caso se convencesse, determinava o arquivamento. Caso não se convencesse, remetia os autos para o Procurador-Geral de Justiça para tentar reverter essa decisão. Ocorre que, a partir da mudança promovida pela Lei 13.964, o pacote anticrime, agora é o promotor de justiça que determina o arquivamento e deve submeter essa decisão dele a uma instância de revisão, a um órgão de revisão. Mas fica tudo dentro do Ministério Público. De qualquer forma, qual é o cerne da súmula? Não é esse o cerne da súmula. Olha só, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Ou seja, se eu fui investigado, a autoridade policial realizou um inquérito policial e me investigou. Encaminhou esse inquérito policial para o Ministério Público e o Ministério Público arquivou. Pode, na hipótese de remoção do promotor, aposentadoria do promotor, chegar um novo promotor, olhar aquele expediente arquivado e mudar de ideia. Não, vou denunciar o Felipe. Vou oferecer uma denúncia contra o Felipe. Ele pode, se houver novas provas. Se não sobrevier nesse expediente investigativo nenhuma prova nova, ele não pode reverter, ele não pode alterar aquela decisão que promoveu o arquivamento. Beleza, galera? Primeiro ponto, então, primeiro ponto não, ponto mais relevante dessa súmula é esse, tá? Para que haja oferecimento de uma denúncia em relação ao expediente já arquivado, é necessário que surjam novas provas. Adiante, súmula 703, a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de segundo grau. Então, olha só, os prefeitos têm competência originária, serão julgados pelo Tribunal de Justiça, mas serão julgados pelo Tribunal de Justiça nos casos de infrações de competência da Justiça Comum, da Justiça Estadual. Se for uma infração de outra natureza, uma infração, digamos, da Justiça Federal, a competência originária, a prerrogativa de função será do tribunal respectivo, por exemplo, um TRF, tá? Só para que a gente não ache que sempre o prefeito vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, vai ser julgado o prefeito no Tribunal de Justiça de determinado estado por um crime de competência da Justiça Federal. Não, essa súmula veio para esclarecer esse ponto. Adiante, súmula 234 agora do STJ. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Como assim? O promotor de justiça eventualmente pode participar da fase investigativa, opinando por uma prisão, opinando pelo deferimento de uma diligência, acompanhando alguma diligência, e de acordo com essa orientação do Superior Tribunal de Justiça, essa participação dele não impede que ele ofereça a denúncia. Não torna ele suspeito ou impedido para o oferecimento da denúncia. O fato de ele participar da investigação não torna ele, digamos assim, parcial, de acordo com a orientação, com a expressão que está por trás da súmula 234 do STJ. Beleza? E por enquanto era isso, então. Vamos lá, vamos seguir com mais estudos, mais aprofundamento das nossas matérias atinentes aqui ao processo penal, a prática penal. Seguimos em breve. Valeu, abraço!